Gênesis 45, versículo 13. Pedi que vocês abram. Vamos ler, por favor. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Só esse texto, nós vamos interpretar esse texto e trazer uma lição, uma mensagem baseada nesse texto. Algum santo, traz um copo de água aqui, por favor. O pregador de fora está pedindo, ok? É sempre assim, né? A gente de fora tem suco, tem Gatorade. Agora o pastor da igreja nem água tem, misericórdia, né? Obrigado, viu? Deus abençoe a sua vida. Seu galardão vai ser grande. Gente, eu quero falar nessa noite sobre a restauração na vida de Jacó. Restauração na vida de Jacó. Nós lemos um texto em que apresenta uma história muito interessante, uma história muito marcante, que é a história de José. Este homem, 12º filho de Jacó, ele cresce em um ambiente de amor, um ambiente de preservação, um ambiente de cuidado. Vamos ler o capítulo 37 para que a história comece a ficar mais clara em nossa mente. Capítulo 37, versículo 3. José, o preservado, José, o querido, José, o amado. O texto do Gênesis, versículo 3 do capítulo 37, vai nos dizer assim: ora, Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. A situação de José é uma situação interessante, porque o último filho, nesse momento da história de Jacó, era o filho em que Jacó depositou sonhos, era o filho em que Jacó depositou projetos, era um filho em que Jacó já sabia tudo que poderia acontecer na criação de uma criança, e já tratava ele de algumas formas, alguns cuidados, algumas situações que antes ele fazia, já não fazia mais. Jacó olhava para José e depositava em José uma série de expectativas, uma série de sonhos, uma série de projetos. No entanto que o texto vai nos dizer que Jacó amava tanto este garoto, que ele resolve fazer uma
uma túnica. E esta túnica era colorida, e segundo o Antigo Testamento, esse tipo de roupa, em alguns costumes, era dado para príncipes, pessoas importantes. Então, a visão de Jacó para José era de que José era alguém especial. A visão de Jacó sobre José é de que Deus tinha derramado sobre ele um projeto diferente em relação aos demais filhos. A escolha pelo seu preferido não surgiu somente pelo fato de ser o filho da sua velhice, mas também por Deus confirmar no seu coração de que ele tinha projetos e projetos grandes para a vida de José. Mas a Bíblia vai nos dizer que este garoto começa a receber sinais dos céus de que realmente a sua história seria uma história diferente, de que realmente a sua história seria uma história de liderança, projetos que Deus, através dele, idealizaria e alcançaria toda uma nação. A Bíblia diz, no versículo 7, do capítulo 37, que José tem um sonho. E ele vê, neste sonho, alguns feixes de trigo se levantando, 12, para ser mais exato, e todos eles se tombando e ficando em pé, somente o dele, representando que os seus irmãos iriam se prostrar e iriam servir a José. No versículo 9 do capítulo 37, ele tem um outro sonho, e nesse sonho ele vê o sol, ele vê a lua, ele vê 11 estrelas, e todas elas se dobrando e se prostrando a uma estrela que se levantava, que era a vida dele. A Bíblia diz que os seus irmãos, recebendo a interpretação daquele sonho, eles o odiaram cada vez mais, e não podiam tratar mais José pacificamente. A Bíblia está dizendo isso. Mas, diante de seus irmãos, não estava ali somente o predileto do papai. Estava ali alguém que tinha um projeto. Estava alguém ali que Deus tinha marcado para fazer algo, e algo de muito especial. A Bíblia vai nos dizer que a consequência destes sonhos, que a consequência desta relação que produziu no coração de seus irmãos raiva, ódio, é que eles saem para trabalhar, e seu pai manda que José vá atrás deles, e a Bíblia diz que eles maquinam o mal, maquinam matar a José, quando um de seus irmãos resolve dizer: não matemos, não sujemos as nossas mãos com o sangue de José. Lançam José em uma cova, pegam aquela túnica dada pelo seu pai, e a Bíblia diz que eles matam um animal, molham este animal neste sangue. A Bíblia vai falar também que estava passando uns mercadores, uns viajantes de Midian, e ali a Bíblia diz que eles vendem José para este homem, para esses mercadores. Imagine a cena: José vendido, os 11 irmãos de José voltando para casa, e a Bíblia diz que eles chegam para o pai Jacó e diz: pai, temos uma notícia para te dar. Aqui está a roupa do nosso irmão. Uma fera veio, espedaçou com o nosso irmão, e sobrou somente a sua túnica. E sobrou somente a sua túnica. Para Jacó receber aquela notícia de que seu filho não estava mais com ele, não era somente uma perda familiar. Para Jacó era uma perda de projetos,
era uma perda de sonhos, era uma perda de objetivo. Jacó entrega aquela túnica, entendendo que algo Deus faria na vida de José. E agora os seus irmãos estão voltando com a notícia de que aquela expectativa, aquele sonho, aquele projeto, agora estava morto. Agora estava destruído. Não havia possibilidades daquele projeto se concretizar, porque estava morto. Eu imagino a situação daquele homem, Jacó, um homem que passou por tantas dificuldades, um homem que enganou, foi enganado, prosperou, viu Deus fazendo milagres, grandes coisas. O anjo do Senhor falou com ele, lutou com o anjo, viu Deus se revelar a ele. E agora, o pai Jacó olha para tudo aquilo que ele tinha objetivado em José e não consegue mais enxergar nada disso. Seus sonhos tinham acabado. Seus projetos tinham sido destruídos. Acabou. Às vezes na nossa vida é exatamente assim. Parece que nós somos roubados subitamente. Parece que nós somos saqueados. Ladrões entram em nossa vida para arrancar os nossos sonhos, para arrancarem os nossos projetos, para arrancar aquilo que nos motiva a avançar, a olhar para frente. Parece que na vida tem um monte de ladrão enviado por Satanás para tirar do nosso coração a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa força. Aconteceu isso com Jacó. Mas o que Jacó não sabia é que aquilo que ele não estava enxergando, Deus estava trabalhando. O que Jacó não entendia era que aquilo que ele não via, Deus estava fazendo. O sonho veio de Deus, o projeto veio de Deus, a visão veio de Deus, a palavra veio de Deus. Aquilo que ele não via, Deus estava se encarregando de moldar, de trabalhar, de edificar, de alicerçar. Deus estava se encarregando de fazer algo que lá na frente, aquilo que ele não estava vendo, aquilo que era tragédia, ele viria lá na frente a grande coisa que Deus estava produzindo na vida dele. José é capturado. O sonho de Jacó é vendido. Seus irmãos estão lá na frente dele. A Bíblia vai dizer que esse José sai em rumo ao Egito. E lá ele é vendido como mercadoria barata para Potifar. Potifar o estabelece tempos depois como senhor de sua casa. E aí nós temos aquele episódio, né? Que José prospera na casa de Potifar, torna-se líder na casa de Potifar. E aí a Bíblia vai dizer que, dado o momento da vida de José, a esposa de Potifar olha para ele e diz: olha, que homem, hein? Você não quer uma relação comigo, não? Você não quer que podemos ter alguma coisa? José olha para a esposa de Potifar e diz para ela o seguinte: posso não, quero não, meu pai não deixa não. Pela segunda vez, a esposa de Potifar aparece para José. E aí? Uma rapidinha. Vamos lá. Pode dar risada, eu sei que você está querendo rir. Eles queriam conversar.
Ela queria conversar com ele, Ailton. Ela queria tomar um café, né? Ela queria tomar um suco. Bom, meu irmão, José olha para ela, posso não, quero não. Meu pai não deixa não. E a Bíblia diz que ele corre, é preso, vai parar na prisão. E lá na prisão, ele tem uma outra experiência. Deus é com ele, Deus o abençoa. E aí, olha só, José se torna chefe da prisão. Oh, cargo bom, hein? Já pensou? Hein? Olha só a promoção de José. Se torna chefe, líder na prisão, meu irmão. Meu Deus, que bênção, que vitória. Mas a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 39, versículo 2, que o Senhor estava com José, e foi varão próspero em todas as coisas. José, líder na prisão, interpreta 2 sonhos, de um copeiro e de um padeiro, é isso? De um copeiro e de um padeiro. Nessa interpretação, acontece como ele falou. Dado o momento, esses homens saem da prisão, um é morto e o outro volta para o palácio. E aí um dia Faraó tem um sonho. E ele sonha com a noite do horror, ou a noite dos horrores, né? O sonho de Faraó, ele via uma espiga magrela, feia, comendo uma espiga de milho gordinha, bonitinha. No outro sonho, ele via uma vaca magrela, feia, comendo uma vaca gorda e bonitinha. Por que só come coisa gorda? Não vai comer coisa magra, né? Por que só o gordo que tem problema, né? É aquela coisa, né? Quando, é interessante, às vezes, vez ou outra, né? A gente anda de trem, e aí tá cheio o trem, aí tem aquele espaço entre 4 pessoas. E é desse tamanho, aí tem um gordo que quer sentar, né? Aí parece que ele diminui mais ainda, né? Uma coisa impressionante. Eu não estou tão gordo assim, mas já estou sentindo esses olhares para mim. E aí a Bíblia diz que José vai lá para o palácio do rei e vai interpretar o sonho do faraó. E nessa interpretação deste sonho, ele diz, Faraó, nós vamos passar por 3 anos e meio de muita bênção, mas virá um período de 3 anos e meio de muita dificuldade. Então nós temos que nos preparar. A Bíblia vai dizer que por conta desta situação de Faraó, José é tido como o especialista, o estrategista. E a Bíblia vai dizer que Faraó reconhece que em José havia o Espírito de Deus. O Espírito de Deus o levou a ter uma visão diferenciada do que estava acontecendo. O Espírito de Deus trouxe uma revelação, e por meio daquela revelação, o faraó entende que o Egito e todas as terras, todas as pessoas que rodeavam os vizinhos do Egito, seriam muito abençoados por causa daquele homem José. E aí a Bíblia vai dizer que o faraó coloca José em um cargo especial, governador do Egito. Governador do Egito. E a Bíblia vai nos mostrar agora que José, ele é reconhecido e honrado de 8 formas diferentes. 8 formas diferentes. Abra lá no capítulo 41, verso 39.
Olha só o que está escrito aí. José foi reconhecido como o mais sábio do Egito. O mais sábio do Egito. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Segunda honra na vida de José, o verso 41 do capítulo 41. José foi colocado como governador do Egito. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho te posto sobre toda a terra do Egito. Terceira honra, o verso 42, que diz assim: e recebeu o anel de Faraó, e lhe foi entregue autoridade máxima. E tirou Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José. Faraó olha para todo mundo e diz: olha, o que ele falar está falado. Abaixo de mim é José. Ninguém faz nada sem falar com José. Ele é que manda. Está nas mãos dele. Ele governa. Quarta honra. Versículo 42, parte B. José recebeu um vestido especial. Faraó o fez vestir de vestes de linho fino. José recebeu uma vestimenta especial. Quinta honra, ele recebeu um colar de ouro. E esse colar simboliza o poder redentor. Versículo 42, parte C. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. Sexta honra na vida de José. Versículo 43. E o Senhor fez subir no segundo carro que tinha. E o Senhor o fez subir no segundo carro que tinha. Deixa eu fazer um comentário. É interessante que quem acompanhava o faraó no segundo carro era sua esposa, filhos e filhas. Deus olha para este pequeno homem. Deus olha para o sonho de Jacó. Deus olha para o sonho, o projeto de Jacó. Coloca agora ele no segundo carro de Faraó. Deus está olhando para ele. Egito está olhando para ele, dizendo: opa, o que aconteceu? Faraó substituiu a sua família. Não, estou honrando a José. Estou honrando o sonho do Jacó. Estou honrando o projeto do Jacó. Ele não está vendo, mas Deus estava trabalhando. Deus estava moldando. Sétima honra na vida de José. Versículo 43, parte B. Foi colocado um pregador para anunciar quando ele passava. E clamavam diante dele. Onde José fosse naquele dia, onde José passasse naquele período, alguém dizia: lá vem José, o governador do Egito. Não é mais o prisioneiro, não é mais aquele que foi dado como morto, não é mais aquele que foi esquecido, não é mais aquele que foi ridicularizado, não é mais aquele que foi perseguido. Agora é José. Quem está vindo lá é José, o governador, o projeto do Jacó, o sonho do Jacó. Oitava honra. Todos tinham que se ajoelhar diante de José. Versículo 43, parte C. Ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Agora volte no capítulo 45, versículo 13. Volte no capítulo 45, versículo de número 13. Olha só. Quem está falando aqui é José. Antes de falar do texto,
A Bíblia diz que nessa situação, agora José como governador, realmente uma grande fome passa por todas as terras daquela região. E todo mundo vai até o Egito para comprar comida. De repente, está lá José separando o trigo, distribuindo de forma organizada, inteligente. Quem aparece diante dele? Os seus 12 irmãos, para pedir um pouco de comida. Os seus 12 irmãos. Olha a oportunidade de José. Me lançaram na cova. Se você fosse José, o que você faria? Se você fosse José, Lília, ao ver os seus irmãos que te jogaram na cova, não responda, Lília, calma. É uma brincadeira só. Se fosse com você, se fosse com você, Mara, se fosse com você, Dona Branca, se fosse com você, Ala, se fosse com você, Fernando, se fosse com você, Paula, o que você faria? O que você faria? José faz uma ceninha ainda, né? Fica com um dos irmãos, tal, e cria uma situação lá. E aí ele se revela dizendo, sabe quem eu sou? Eu não sou somente o governador do Egito. Eu sou seu irmão. Aí ele olha para os seus irmãos e diz assim, vocês pensam que vocês fizeram mal para mim? O mal que vocês fizeram, o Senhor transformou em bem. O mal que vocês acham que fizeram, Deus utilizou de tudo isso e transformou em bem. Só que diz uma coisa agora para mim. Como é que está o pai? Ele está velho. Como é que está o pai? Ele nunca mais foi o mesmo depois que você morreu. Como é que está o pai? Ele chorou por muitas noites. Ele se entristeceu por muitas noites. Pois bem, vai lá, volta e diz para o pai que eu estou vivo. Só que não somente diga que eu estou vivo. Anuncie ao Pai, ao nosso Pai, toda a minha glória. Toda a minha glória. Sabe o que José está falando aqui para os seus irmãos? Vocês lembram que o pai sonhava? Vocês lembram que o pai acreditava em mim? Vai lá, fala para ele. Diz para ele que Deus fez todas as coisas que ele acreditava. Diz para ele que Deus realizou tudo aquilo que ele sonhava. Diz para ele, diz para o pai, que tudo aquilo que ele um dia tinha projetado, Deus se encarregou de cumprir. Anuncia a minha glória para o pai. Aí eu imagino agora, meus irmãos, os 12 filhos, voltando para casa. Meu Deus, como vai ser? O pai já é velho. Dá notícia de que José está vivo agora. Como vai ser? Deve ter tido algum representante, né? Um porta-voz. Deve ter tido. 2 pessoas não saiu falando ao mesmo tempo. Alguém falou. Pai Jacó, como diria o Isaac, papitão, tem uma notícia para te dar. A gente não consegue imaginar a cena,
Mas deve ter sido muito emocionante, muito forte. Pai, lembra de José? Como não, filhos? Imagino que Jacó guardava aquela túnica ensanguentada em algum lugar dentro daquela casa, e aquela túnica representava um sonho que morreu, um sonho que se foi, algo que nunca mais iria acontecer. E agora os filhos vêm: pai, para de pensar agora na morte. Quero te dizer algo, pai. José está vivo. José está vivo, pai. Parem de brincar comigo. Vocês pensam que eu estou para brincadeira dessa idade? Brincadeira boba é essa? Pai, José está vivo. José anda na carruagem do rei. José está usando o anel do rei. José está usando a túnica, a roupa especial do rei. Pai, José é governador. Deram a ele um cargo que antes não tinha, pai, ele assumiu. Pai, você não sonhou, pai? Você não sonhou? Você não projetou? Deus realizou os teus sonhos, pai. Deus realizou os teus projetos, pai. Deus trouxe à existência aquilo que você achava que nunca mais iria acontecer. Eu quero te dizer de uma forma muito simples e objetiva. Você que acha que muita coisa morreu na tua vida e não está vendo, o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando. Mas, meu Deus, isso não é justo. Por que é que eu perdi? Por que é que arrancaram isso de mim? Meu Deus, por que é que eu não sinto, não tenho? Por que é que eu não vivo mais essa situação ou aquela outra situação? Meu Deus, por que tudo isso na minha vida? Por que eu estou passando tudo isso? Eu não estou vendo, meu Deus. Eu não estou enxergando luz no final desse túnel, meu Deus. Ah, meu Deus. Estas foram as palavras de Jacó durante muitos e muitos anos. Até que um dia, o sonho dele, a esperança dele, foi devolvida junto com a vida de José. O coração de Jacó é restaurado. E é interessante que o José que ele recebe de volta, não é um José mimado. Não é um José que foi adotado pela vida e suas paixões. O José que ele recebe de volta é um José curado, é um José restaurado, é um José firmado, não em palavras ou pensamentos humanos, mas é um José firmado na fé, nos princípios da palavra de Deus, da lei do Senhor. É um José firmado no caráter moral do Senhor. E no entanto que lá no capítulo de número 41, versículo de número 51, esse José estava tão curado, tão restaurado, ele volta para sua casa com um coração cheio de Deus, cheio do Senhor. E olha só o que ele faz no versículo 51, no capítulo 41 do livro do Gênesis. E José, ao primeiro filho, o chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer
de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Sabe o que ele estava dizendo aqui? José não vivia em função do que tinha conquistado no passado. José não vivia em função da mágoa do passado. Ele volta para casa curado, ele volta para casa restaurado, ele volta para casa muito melhor, muito melhor. Às vezes Deus permite que você sinta o frio na alma, a solidão na alma, para que você se torne uma pessoa muito melhor. Que você não seja uma pessoa mimada, porque tem crente que é mal acostumado, tem crente que é mimado. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: tem crente que é mimado. Para ajudar essa conversa, pergunta para ele: você é mimado? Se tem algum crente mimado perto de você, faz aí para ele. Jacó coloca o nome de seu filho Manassés. O Senhor me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Versículo 52. Olha o José que volta para casa. E ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José estava atento às oportunidades. E as dificuldades só foram combustível para que ele não desanimasse, mas que ele prosseguisse sem se abater, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Como está o teu coração hoje aqui nessa noite? Você está sentindo que alguma coisa foi arrancada à força? Sonhos, projetos. Você está sentindo que alguma coisa saiu e você não consegue enxergar mais meios de voltar a sorrir em algumas áreas? Enquanto você não está vendo, Deus está trabalhando no seu sonho. Enquanto você não vê, Deus está trabalhando no seu sonho. Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E quando chegar diante de você, meu irmão, o que virá pela frente, virá restaurado, virá trabalhado já, virá pronto, porque Deus, Ele escolhe formas de agir que a gente não entende agora, mas lá na frente a gente entende. Você compreende o que eu acabei de dizer aqui nessa noite? Você compreende a história de Jacó? E quando José volta, Jacó é restaurado. Quando José volta, o coração de Jacó é restaurado. Acredite nisso. A qualquer momento o seu José vai chegar. O Zé da tua vida vai chegar. O Zé da tua vida vai chegar. A qualquer momento. A qualquer momento o Zé da tua casa vai chegar. Aquele que vai trazer a alegria de volta. Aquele que vai trazer a alegria de volta. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração contigo. Nessa oração, eu acredito que
Você que entrou aqui nessa noite, com o coração apertado, com o coração cheio de incertezas. Eu quero crer que, no mínimo, você vai sair daqui dizendo: não estou vendo, mas Deus está trabalhando. Não estou vendo, mas Deus está trabalhando. Não estou vendo, mas o Senhor está fazendo algo. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo, não estou enxergando. Isso é fé. Isso é convicção. Isso é certeza. Isso é certeza. Isso é certeza. Isso é certeza. Eu quero orar com você. E nesta oração, quero pedir ao Pai que Ele te encha de fé, para que você aprenda a esperar. Eu estou dizendo que você vai chegar em casa e já vai estar lá na sua casa empacotado um presente, dizendo aqui, ó, está aqui a tua vitória. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que você que não está enxergando as possibilidades, as coisas acontecendo, entenda que Deus está trabalhando por você, assim como foi com Jacó. Assim como foi na vida do Jacó. Entenda isso. Ele está trabalhando, entenda isso. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero, junto com você, me unir a você e você sair daqui dizendo: meu Deus, Jacó esperou tanto tempo e foi restaurado. Ele achava que aquilo já era um fato. Nunca mais ele teria aquele sonho realizado. E mal ele sabia que o Senhor estava trabalhando. Mal ele sabia que o Senhor estava fazendo algo. Mal ele sabia. Que eu saia daqui convicto. Que eu saia daqui cheio desta certeza e desta convicção. Eu saia daqui convicto. Se você puder por um instante fechar os seus olhos, eu vou fazer 2 períodos de oração.